Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Pois é, minha gente, muito bem, estamos começando o nosso Código Aberto, primeiro Código Aberto aí dessa nova série que nós estaremos a partir de hoje discutindo. Serão 13 semanas, eu tenho certeza que você vai realmente se encantar, né? Porque família é tudo, família faz parte, né? E família, queremos dizer para você, família, ela é atacada diretamente pelo inimigo, porque ele sabe que a família é a base de tudo. Se a família vai mal, o restante também vai mal. Por isso, hoje nós vamos estrear com uma introdução e a partir dos próximos nós vamos aí trazer mais detalhes para você. E hoje estreando no nosso Código Aberto, deixa eu colocar aqui, olha, o rostinho dele, meu grande amigo, tá ali, olha o sorrisão dele. Você que não está vendo, tá ouvindo, é o nosso querido pastor Fernando, pela primeira vez aqui com a gente, meu caro amigo, prazer, hein? Prazer poder estar com você. Tudo bem? Tudo bem. Você é da igreja de Distrito de Marituba, né? Marituba. Tem quantas igrejas Temos lá? ali 9 igrejas. 9 igrejas. Igrejas abençoadas por Jesus. É, a igreja abençoada. Eu já tive o prazer ali de conversar com algumas pessoas e muitos ouvintes vêm aqui buscar brindes e tal. Porque é pertinho, né? É perto, é perto. Pertinho, então o povo quando ganha presente não perde mesmo. Não perde nada. Eles aproveitam. Eles aproveitam. Você está lá há quanto tempo? Eu estou no meu terceiro ano. Terceiro ano, hein? Então já tem bastante história ali, né? Já fez muito, talvez aí, muitas comissões. Muitas comissões. Mas também muitas junta-panelas, né? Muitos. Que legal. É um prazer tê-lo aqui com a gente, estreando aqui conosco. E hoje nós tivemos aí um probleminha. A Rose, que estaria conosco, acho que teve algum problema, né? Ela não pôde estar com a gente. Então, hoje você vai ser o centro das atenções. Vamos enxugar tudo aqui do Senhor. Vamos orar então? Vamos. Deixa eu orar e depois você ora no final. Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui na tua presença e queremos te agradecer imensamente por estarmos reunidos para estudar sobre um assunto tão importante. Nos dê sabedoria, abençoe cada ouvinte nosso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, fala um pouquinho bem, pode puxar o seu microfone um pouquinho mais para o nosso ouvinte ouvir a sua voz bonita aí, com 100% de clareza. Bom, essa semana aí a gente pôde estudar sobre os ciclos da vida. Eu achei interessante que há sempre altos e baixos na nossa vida, né? Não é porque nós somos cristãos que nós estamos livres de dificuldades. Dificuldades teremos sempre. E, aliás, o texto aqui, principal, o verso para memorizar, fala justamente nisso, né? Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O senhor, como pastor, deve, com certeza, ouvir muitos casos difíceis, né, pastor? Sim, muitos. Muitos casos difíceis, mas nós deixamos que Deus resolva todos. Sim, sim. E Deus, pela graça dele, pelo seu cuidado por nós, tem resolvido, segundo a vontade dele. Exato, exato. Por isso que a lição vem com esse tema tão importante, ciclos da vida. E querendo ou não, nós temos esses ciclos. Podemos notar, irmão Diógenes, que a criança, ela é gerada, ela fica ali na barriga da mãe Sim. durante 9 meses. Certo. Alguns ficam 7, 8, mas o ideal é ficar 9 meses. É um ciclo. Exato. E cada mês vai passando por uma fase diferente. Até quando nasce. E quando nasce um bebezinho e vai crescendo. E são os ciclos da vida. Até virar adulto. Depois que vira adulto, sabe que vai envelhecer. E sabe que a morte está quase perto. Porque nós sabemos que a nossa vida é curta. A nossa vida é curta depois da entrada do pecado em nosso planeta. Vamos falar, já que você tocou nessa questão da entrada do pecado, vamos tentar voltar um pouquinho lá no Gênesis, né? Sim. Quando Deus criou o mundo, a gente pega lá Gênesis capítulo 1 e a gente vê que tudo foi planejado, né? Deus, ele fez cada coisa no seu devido dia, no seu devido tempo e preparou tudo para que o homem tivesse um ambiente aqui favorável para ele, né? A gente vê que a terra, ela era sem forma e vazia.
E quando chegou ali no sexto dia, Deus disse que estava tudo muito bom, né? A gente vê esse princípio, né, pastor? Sim. Desde o início, como você citou aí, a terra era sem forma e vazia e Deus foi fazendo, colocando as coisas no devido lugar. O ciclo da criação. Exato. O ciclo da criação. Agora, é interessante que eu vejo aqui lá em Gênesis 8, mesmo depois do pecado, Deus fez uma promessa interessante aqui pra gente, né? Que mesmo depois ali do pecado e tal, e quando ele veio destruir o mundo, ele fez uma promessa. E está no verso 22. Vamos ler aqui para o nosso ouvinte poder acompanhar conosco também. Gênesis 8. Estou tentando fazer aqui de uma maneira que o ouvinte que não tem a lição, né, possa acompanhar conosco. Lá no capítulo 8, verso 22, diz assim, ó: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, Deus fez uma promessa. Então, se hoje nós temos dia e noite, temos verão, temos outono, se bem que aqui no Pará só temos duas, né? Estações, duas estações. Só verão e inverno, Duas mas estações. Deus prometeu que não faltaria, né? Então a gente vê que Deus ainda continua coordenando o universo, ciclo, né? E se ele controla mesmo depois do pecado essas questões todas do universo, será que ele não iria controlar também a nossa vida, deixar tudo certinho, né? Então a gente vê o cuidado de Deus também nessa questão, né, pastor? Com certeza. Se Deus não tivesse no ciclo de tudo, tanto do planeta como da nossa vida, nós não estaríamos mais aqui. E agora, e o sábado? Pensando aqui na criação, onde é que o sábado entra nisso tudo, pastor? O sábado entra depois do sexto dia. Sim. E é tão importante que o próprio Deus disse que devemos trabalhar 6 dias e no sétimo descansar. É o ciclo de Deus. Sim. Deus querendo beneficiar o ser humano. Por isso que ele fez tudo em vários dias e no sábado descansou. Não porque ele estava cansado, mas para demonstrar e dar exemplo às suas criaturas, inclusive o ser humano, a importância de descansar, porque o corpo necessita desse descanso. E o descanso que Deus preparou para o ser humano é o descanso no dia de sábado. Agora, deixa eu te falar uma coisa, hein? Super interessante, porque Deus que fez o trabalho todo durante a semana e o homem ele já é criado no sexto dia e ele já entra descansando. Quer dizer, o primeiro dia que o homem tem completo de 24 horas é o sábado, porque ele foi criado na metade já para frente da sexta-feira. Então ele já entra descansando no Senhor, né? Já entra descansando no Senhor, porque Deus é bom. Não, e detalhe, vamos pensar aqui, a lição até deixou isso aqui pra gente claro, entre linhas, né? Pro homem, a semana começou no sábado, praticamente. Com certeza. Entendeu agora? Quando ele foi criado, a semana começou literalmente no sábado, já começa descansando, né? E nós podemos notar, irmão Jorge, que Deus criou o ser humano na sexta-feira, e como você disse, entrou no sábado descansando, porque Deus já trouxe o ser humano para ser abençoado. Exatamente. Começou a vida sendo abençoado. Você foi criado na sexta, então eu vou te abençoar no sábado. Sim. Para que você continue recebendo as bênçãos todas as semanas, quando chegar o sábado. Deus é assim. Isso nos faz descansar no Senhor, né? Sim. Saber que Ele está no controle. Então, mesmo que você tenha as suas lutas, as suas dificuldades, lembre-se que tem um Criador que está cuidando de você. Mas vamos falar um pouquinho mais, você já tinha na abertura aí comentado, as fases, né? Os ciclos da vida. Sim. Nós temos aqui, por exemplo, vários textos, né? Tirados da Bíblia, especialmente aqui do Antigo Testamento, que falam desses ciclos aí da vida. Por exemplo, lá em Eclesiastes 3:2, vou citar aqui, diz que há tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Sim. Então, nós já nascemos assim, né? Com vários ciclos. Lá em Gênesis também, fala que, Gênesis 21, verso 8, o que diz lá? Que há tempo para nascer, tempo de mamar e tempo de desmamar. Ninguém fica mamando a vida toda, né? Não é verdade? E é assim. É o ciclo da vida. É o ciclo que Deus deu ao ser humano. São fases. São fases que passamos. Muitos querem voltar atrás e não dá para voltar atrás. Porque o ciclo, ele é uma crescente. Eu passei por ele, eu não posso mais voltar por ele. Como você colocou aí, há tempo de crescer. E eu não cresci tanto. Mas teve outras pessoas que cresceram mais. Que nem você colocou também a questão de mamar.
Nós mamamos em nossas mães por um período de tempo. Depois paramos. Começamos a comer comida. E vem comida papinha, depois vai aumentando. Aumentando a consistência da comida. Porque começou a nascer os dentes. E assim sucessivamente vai. É o ciclo da vida. O ciclo da vida que Deus deu ao ser humano. Isso que faz a diferença na vida, né? Que faz a vida ter graça, né? Se Sim. fosse tudo igual, Não. o tempo todo, né? Então, tem a fase que você tá lá. Eu me lembro muito bem, eu até comento com a Sandra, né? Na época que a gente vivia em casa, pequenininho, só preocupado em brincar, jogar futebol, ou brincar de bolinha de gude, ou quem sabe lá soltar pipa, né? Mas essa fase acaba. Aí depois entra a fase que você começa a trabalhar, você vai fazer a sua faculdade. Sim. Aí o tempo que você casa, que você tem filhos, e depois chega uma fase em que os dentes caem, né? Os dentes, eles nascem, mas depois caem, né? Ainda bem que tem a dentadura, né? Época da velhice, que você precisa de alguém para te ajudar. Então isso faz parte da vida, né? Tem época que você tá com um pique total, né? Você Sim. corre, sobe escada, mas depois chega uma fase que você não tá mais aguentando. Depois que passa dos 200, né, dos 40, você já sente dores, né? Então, as fases da vida. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na lição, pastor, é que, apesar de tudo isso, nós todos somos indivíduos com características singulares, ou seja, exclusivas, únicas. Sim. O senhor falou que o senhor é baixinho, né? Mas é uma característica tua, Sim. né? Sua e ponto final. É sua característica. Tem gente que gostaria de ser mais baixinha. Não é verdade? Tem gente que gostaria, como eu, de ser um pouquinho mais gordinho. Mas tem gente que gostaria de ser mais magro. Sim. Então, cada um tem a sua particularidade, né? Isso faz toda a diferença. Agora, sobretudo, nós podemos usar as nossas virtudes, as nossas características para abençoar e ser bênção na vida de outras pessoas. Que o teu jeitinho pode chamar a atenção de outra pessoa, né? Sim, sim. E isso mostra o amor que Deus tem pelo ser humano. Muitas vezes nós não concordamos com algumas situações ou com algumas características que temos. Certo. Mas Deus nos fez assim. Ele nos fez assim e nós devemos aceitar porque essa foi a vontade de Deus. Essa foi a vontade de Deus. E o mais importante é saber que um dia nós seremos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E esse dia está bem próximo. Amém. Amém. Vamos continuar aqui. Agora vamos entrar num personagem que foi o tema de terça-feira, pastor, para Sim. te ajudar aí. Eu encontrei aqui, segundo a lição, a história de Jó. Né? Jó, a gente sabe que era um homem temente a Deus, Sim. justo e reto, e ele poderia dizer assim, Senhor, né? Ele até perguntou onde que eu errei, né? O que que eu fiz de errado, né? Porque eu estou sofrendo, tudo. Nós encontramos aqui 6 grandes perdas dele, né? Você consegue identificar aí as perdas que ele teve? A gente percebe aqui que ele, mesmo sendo correto diante de Deus, teve perdas, né? Sim. A Bíblia fala que até a metade do livro dele, ele já havia sofrido pelo menos 6 grandes perdas. Sim. Jó perdeu a sua propriedade, a sua força de trabalho, seus filhos, sua saúde, o apoio de sua esposa e o incentivo dos seus amigos. E ele perdeu isso em poucos minutos. Em poucos minutos. Mas o interessante de notarmos, queridos ouvintes, é que mesmo assim Jó permaneceu firme em Jesus Cristo. Ele sabia que ele tinha perdido tudo. Mas Jó tinha confiança que ele poderia receber tudo de volta. E nós podemos ver no final do livro de Jó, que ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. E isso mostra que o ciclo da vida pode ser bom ou também pode ser ruim. Fases da vida. Hoje estamos bem, amanhã podemos estar doentes. Verdade. Podemos estar mal. E às vezes sem nenhum erro nosso, né? Sim. Pode aparecer uma enfermidade, um câncer, e você tenha seguido uma dieta legal, uma vida boa, né? Certinha, dormido bem, se alimentado corretamente, praticado exercícios, e a doença apareceu. Você pode estar hoje bem empregado, ganhando um dinheirinho, né, suficiente para pagar, e de repente você perde o emprego, mesmo sendo fiel ao Senhor, e aí?
Foi essa situação que Jó viveu. Mas nós estamos longe de viver o que ele viveu, né? Sim. Porque ele viveu muito pior do que nós, né? Perdeu 6 coisas importantes. Imagina você perder aí tudo que você tem, você é rico e agora no dia seguinte você está pobre, não tem mais nada. Você perder a sua saúde, né? Ele perdeu a força, o trabalho, não podia fazer mais nada, dependia de outros. Vivia ali tirando as suas feridas com caco. Imagina você perder os seus filhos todos, você perder a sua esposa. Na verdade, não perder a esposa, o apoio à esposa, né? Sim. A esposa amaldiçoa logo teu Deus e morre, né? Você se sente nada. Então, e ele passou por isso tudo aí e mesmo assim permaneceu firme, né, pastor? Jó sofreu tanto que a esposa dele acabou pedindo que ele abandonasse o Deus dele. É. Mas Jó, no verso 21 do capítulo 1, ele mesmo disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Do Senhor. Jó conhecia Deus, e Jó sabia que Deus estava no controle de tudo. Jó entendia, como podemos entender hoje, que Deus está no ciclo de nossa vida. Deus está no controle da nossa vida. Não importa se estamos empregados hoje ou se estamos desempregados. Deus sabe das nossas necessidades. E com certeza, Deus suprirá as nossas necessidades. Porque qual pai quer ver um filho sofrendo? Nenhum. Mas os ciclos da vida, irmão Jordens e queridos ouvintes, é Deus nos preparando, Deus nos transformando para dias melhores. É verdade. A gente falou de Jó aqui, mas temos vários personagens na Bíblia que passaram por essas situações difíceis, né? E aqui na nossa lição, nossa lição aqui, é uma frase de Heráclito. Sim. Diz assim, ele declarou que não há nada permanente exceto a mudança. Então, a mudança que é permanente, né? Vive em constante mudança a nossa vida. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, agora falando um pouquinho sobre Saulo. A gente pode ver algumas pessoas falando assim, não, a pessoa nasceu assim, ela foi mal criada, foi tratada de forma errada, por isso que ela não vai mudar nunca. Mas Saulo, a gente vê aí que Saulo tinha tudo para viver uma vida longe do cristianismo, mas ele teve uma conversão, né? Sim. E Saulo é um grande exemplo do poder que Deus tem em transformar pessoas. Era um perseguidor, depois virou um proclamador Da palavra de Deus. palavra de Deus. E através de Paulo, muitas pessoas conheceram Cristo. Muitas pessoas conheceram o poder de Deus através da vida de Paulo. Paulo foi um testemunho poderoso para muitas pessoas e continua sendo para cada um de nós. Isso mostra pra gente aqui que o desejo de Deus é transformar o nosso caráter, não é? Porque Paulo até fazia coisa, ele era um bom religioso, né? Sim. Ele fazia coisa ali, mas a intenção dele era certa, mas pelo motivo errado, Sim. né? Ele achava que Jesus era um impostor, era um farsante e que os cristãos deveriam todos morrer. Mas Deus, ele transformou a vida dele, ele conheceu que estava errado e a partir daquele momento ali, aquele orgulhoso fariseu se rendeu aos pés de Cristo, pediu, Senhor, muda a minha vida, a partir de agora eu preciso mudar. E o que mudou a sua vida foi uma coisa que muda também a nossa vida, que foi a oração. Sim. Né? Porque ele ficou cego ali, e eu penso que durante aqueles 3 dias em que ele ficou cego, passou-se um filme na sua mente, ele pôde ali ouvir Deus falando com ele, pôde se lembrar de textos da Bíblia, e ali ele teve encontro com Deus. Mudou, como aquele está me dizendo, foi uma transição de uma vida que ele achava certa, mas que estava errada, para uma vida certa. E é assim a nossa vida. Quando deixamos Deus atuar em nossa vida, ele começa a nos transformar. Como transformou Paulo? Paulo foi ali na estrada de Damasco. Mas não importa se nós estamos na estrada de Damasco, ou na estrada do Maguari, na estrada da Pirelli. É boa. Em qualquer lugar, Deus pode nos transformar. O que basta para Deus nos transformar é a nossa aceitação. Essa transição de querer controlar a nossa vida e deixar Deus controlar a nossa vida. Olha, dentro do que o senhor falou, está aqui, ó, Filipenses 1, verso 6, diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, Sim. quem muda É Deus.
Eu tô pensando aqui com você, porque o tema geral é família. Hoje é apenas uma introdução. Sim. Semana que vem você vai estar aqui com a gente novamente, aí a coisa vai esquentar mais. Mas eu fico pensando agora, a gente conversando aqui, alguém pode estar dizendo, mas é muito fácil vocês estarem falando assim, vocês não conhecem o meu marido, ele não muda mais, né? Meu marido não vai mudar nunca. E algumas pessoas querem mudar o seu cônjuge, né? Eu tô falando aqui de um marido, mas pode ser a esposa, o marido reclamando da esposa, né? Querendo mudar ele, mas quem muda é Jesus, ninguém consegue mudar ninguém, né? É a partir de um encontro que a gente tem com Cristo que as coisas mudam. Com certeza. Nós devemos continuar orando por essas pessoas. Eu mesmo tenho minha mãe que não é adventista. Uhum. Tenho meus irmãos que não são adventistas. E eu sou pastor. Já Olha. imaginou ser pastor de uma família que não é adventista? Uhum. E eu tenho orado. E Deus tem operado milagres na minha mãe, nos meus irmãos. E eu consigo perceber essas transições. Coisas que eles faziam, que eles não fazem mais, através de Deus e através das minhas orações, pedindo a Deus essa mudança. E como nós estamos estudando a lição, tem tempo para tudo. Exatamente. Tempo para tudo. Tem pessoas que precisam demorar 50 anos para ver a conversão de algum familiar, de algum amigo. Mas tem pessoas que precisam de um tempo menor. Mas o que nós devemos entender e aceitar é que tem tempo para tudo. E o tempo de Deus é o tempo ideal. E detalhe, né? Tem gente que como Saulo precisa ver um clarão, ver Jesus, né? Isso. Senão não aceita. Vem cá, Rose, vem cá. Vem cá, eu já fiz a introdução aqui, já falei dela. Chega aqui para você encerrar pelo menos com a gente. Pegou engarrafamento, né, Rose? Rose está aqui conosco, chegando agora. Mas pelo menos ela chegou dentro do programa, né? Sim. Melhor do que nada, né? Melhor do que nada, né? Rose? A gente tava falando aqui da conversão de Saulo, das transições, né? Aí eu brinquei aqui com o pastor da conversão de Saulo, mas tem muita mulher agora reclamando que o marido não mudou nada. Será que o meu marido vai mudar? Eu falei que só Jesus que muda, né? Mas aqui você chegou num horário legal, porque nós estamos já no encerramento. E eu peguei aqui, resumi a parte de quinta-feira, pastor. Sim. Coloquei uma frase aqui. Ninguém é uma ilha. Não, ninguém. Ninguém é uma ilha. Não é verdade? Porque tem gente que quer viver isolada, né? Tem gente que vive fechada. Tem gente que você dá um sorriso pra ela, ela vira a cara, ela tem medo. E ela tem os dentes bons até, né? Não é por falta de dente, não. Ela não gosta de rir. Tem gente que é séria, sabe? Você joga uma piadinha até pra tentar forçar, mas a pessoa não ri. E a gente aprendeu aqui na lição que a gente precisa interagir com as pessoas. Isso faz diferença. É uma necessidade humana. Nós nascemos com essa necessidade. Você vê Adão, quando ele foi criado, ele notou que todos os animais tinham um par. E apesar dele ter toda aquela natureza, todos aqueles animais do lado dele, ele sentiu que algo estava faltando, né? E era alguém que fosse igual a ele. Exato. Mas não tão igual, tá, gente? Não me façam confundir as coisas. Mas achei interessante um comentário de um filósofo grego, né? Na parte de terça-feira, que ele fala acabamos assim, de falar. não há nada permanente, exceto a mudança. Exato. E de fato, desde que a gente nasce, a gente vai passando por transições. Nós somos passamos por metamorfose, digamos assim, né? Porque a gente não é a mesma coisa. Você imagina, pastor, se você é o mesmo antes do cristianismo. Não sei se você é adventista de berço. Não. Mas como que era antes e como que é o Fernando hoje? Era bem pior. Deus. Desculpa, pastor, deixa eu fazer uma leitura Sim. sua. Eu imagino você aquele aluno bagunceiro na sala de aula. Era. Olha, Peralta. E Deus transformou. Pela graça dele Transforma. foi... Mas veja, ele transforma, mas não tira a sua personalidade. Não, Você não. continua sendo essa pessoa, Sim. né? Brincalhona, uma pessoa alegre. Agora, isso também, talvez alguém possa dizer assim, então eu que sempre fui fechado, Deus não vai me mudar? Claro que pode mudar você. Ele vai mudar você. E assim, a gente tem tipos de personalidades, né? Nós temos pessoas que são realmente um pouco mais Tímidas sérias, também. tem pessoas que são mais retraídas, tem um pouquinho mais de dificuldade. Isso não significa que no âmbito dela ela não possa testemunhar do jeitinho dela. Ela alcança um público que eu não alcanço. Eu sou muito pra frente, pastor Fernando, a gente é muito agitado, né? Uma pessoa mais calma, ela alcança um público mais calmo. Ela alcança alguém da personalidade dela. Então, Deus, ele em mente
orientação da criança é bem específico, né? Quando Deus fala que ele é propósito dele, fazer as pessoas com personalidades diferentes para alcançar pessoas diferentes. Então, assim, a gente também não pode tentar enquadrar uma pessoa. Existe um padrão, e tem que ser esse o padrão. É claro que tem que ter equilíbrio em tudo. Uma pessoa que é muito pra frente, uma pessoa que é muito desenvolta, ela tem que ter equilíbrio e saber que tem momentos que... Olha o verso pra memorizar, né? Há tempo pra tudo, há tempo pra sorrir, há tempo pra chorar, tempo pra ficar calmo. Então, assim, a gente tem que saber o tempo certas coisas acontecerem e usar de equilíbrio em tudo. É legal. Né? Gostei do seu comentário, porque assim, a pessoa ela pode ser alegre, mas naquele momento sério, ela tem que ser séria. Exatamente. Pastor, por exemplo, é brincalhão, Sim. mas na hora de fazer o apelo, ele tem que ser, né, mais sério, tem que envolver, tem que ser mais emotivo. Momento em que ele vai dirigir uma comissão, ele não pode chegar, né, vai lá fazer algo, decidir algo sério, ele tem que mostrar seriedade. Então tem Exatamente. tempo para tudo. Tempo para sorrir, tempo para chorar, né? Tempo para você realmente ouvir, tempo para você falar. Tudo nós temos tempo. Agora, a interação é importante. A questão também da diferença, eu aprendo assim, né? Você tem que lidar com o outro, conhecendo o outro para se dar bem. Se você sabe que a pessoa é mais retraída, você respeita o direito Sim. dela. Você não pode Exatamente. forçar a pessoa a ser como você é, senão não vai dar certo nunca. E essa pessoa, ela vai te ensinar alguma coisa. Vai te trazer alguma lição. Por isso que na quinta-feira fala que nós somos influência e recebemos influência. Mas será que a nossa influência está sendo positiva sobre a vida das pessoas ou será que está sendo negativa? E que tipo de influência eu estou recebendo das pessoas ao meu redor? Alguma coisa eu aprendo com alguém, né? Se é uma pessoa um pouco mais tímida, eu aprendo que eu preciso com essa pessoa ser um pouco mais controlada, né? De repente chegar assim muito pra frente vai causar uma certa a pessoa vai repelir, né? Sim, Então sim. tem que chegar com jeito pra poder alcançar essa pessoa. Então, e eu aprendo muita coisa com as pessoas diferentes de mim, porque com isso eu vou encontrando um certo equilíbrio pra minha vida. Agora, deixa eu falar com vocês, eu queria encerrar aqui com uma coisa que eu tenho aprendido muito. E eu tenho percebido muito isso. Acho que o pastor, mais do que a gente aqui, já percebeu isso. A gente, muitas vezes, é muito paciente com as pessoas De fora. de fora. Né? Alguém vem falar com você, você tem toda a paciência, mas quando é alguém da sua casa, da sua família, você vem com pedrada, você fala isso, começa a explodir, né? Nós temos que segurar, respirar bem fundo, cobrar menos dos nossos familiares, viver em namoro, né? Sim. Com a sua esposa. Isso é pra mim também, às vezes com a minha esposa, né? Às vezes falta aquela paciência, né? Que já falei 3 vezes e acho que já falei demais. Então tem que ter aquele tato, né? Assim você também com o seu esposo, o senhor com a sua esposa. Então a gente tem que aprender, até com os filhos, né? Você tem filhos, eu sei. Então, Na verdade, a gente tem um projeto na Igreja Adventista que é o Reparando Brechas, né? Esse Reparando Brechas vem falando justamente sobre o nosso convívio familiar e como ele pode melhorar. Tanto em buscar a Deus na primeira hora do dia, que é fundamental para que você mostre para os seus filhos que Deus tem que ser o primeiro e tem que ser o último do nosso dia, tem que ser o permanente, né? Mas também para estreitar os laços. Você vê que hoje em dia dificilmente tem uma família que na hora da refeição senta à mesa para comer, para se olhar nos olhos, para dialogar. E se tem um ambiente próprio para isso, é no momento da refeição, é no momento que você está à mesa, porque o assunto vai fluindo de maneira natural. O filho que chegou do colégio começa a falar o que aconteceu lá. Você queira ou não, você já começa a perguntar e interagir. É claro, a orientação que a gente passa é, nos momentos como esse, não leve celular para mesa. exato. Não leve coisas que vai Eu vou tirar confessar um a pecado, atenção. eu levo e minha mulher reclama comigo direto. Aí eu tento deixar de lado. É porque assim, por que é tão difícil? Eu falo que o nosso campo missionário mais desafiador é a nossa família. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque são as pessoas que mais nos conhecem. Sim. De maneira Exato. que os outros de fora não. Então, as pessoas de dentro de casa, sabe quando você está sendo sincero com uma coisa? Sabe quando você está falando e age? Quando a tua conduta, ela condiz com o que você fala. Porque eles te conhecem na tua intimidade. Então, quando isso é diferente,
quando o teu discurso é diferente da tua ação, você é bastante criticado na tua casa. E essa é uma ação natural, você também faz a mesma coisa. Você faz isso com a tua esposa, assim como ela faz com você. Os seus filhos te olham mais do que ninguém e te cobram se você fala aquilo que você não faz. Então, é por isso que dentro de casa há uma certa dificuldade nesse laço. E é por isso que eu achei tão importante essa lição, porque fala sobre as estações da família. A gente passa por momentos difíceis e isso é normal. Isso faz parte do nosso convívio, do nosso aprendizado como cristãos e como pessoas, ser humano que vive em um mundo pecador. Convivemos com pecadores e nós somos pecadores. A gente não é vítima do mundo, não. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos. Mais defeitos do que qualidades. E muito mais. Só que assim, qual é o público que mais é atingido com isso? É a nossa família. Então é por isso que eu sempre falo, ame mais, perdoe mais. E porque assim, o tempo passa tão depressa e a gente não é dono de nenhum segundo da nossa vida. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter essa pessoa do nosso lado. E se tem alguém que faz falta, é eles. E às vezes uma palavra dita em 2 segundos, nem mesmo a eternidade consegue apagar. Não consegue. Né? Então conviva e ame hoje. Valorize o que você tem hoje. E para de estar só se queixando, dizendo que não tem, aquilo que está faltando, aquilo que a pessoa precisa melhorar. Para você mudar alguém, você tem que primeiro mudar você mesma. Né? Então, assim, comece com você, valorize o que você tem hoje e viva hoje da melhor maneira possível. Eu aprendi uma coisa, a melhor maneira de você mudar alguém, se é que a gente pode mudar alguém, quem muda é só Jesus, ao invés de criticar e elogiar. Sim. Quando você elogia, você faz com que a pessoa queira ser melhor. Exatamente. Quando você critica, você trava a pessoa. A gente tem vários aí, é apenas o pontapé inicial, né? Na semana que vem a gente vai estar de volta aqui e a gente vai começar a entrar no assunto. Mas fica na sua mente aí que a Bíblia está cheia, recheada de histórias, de problemas, para que a gente possa aprender com os erros a fazer o que é correto, para você aprender a ser melhor. Eu achei uma frase aqui interessante da lição, estudo aqui complementar, falando do caráter transicional. Você pega a vida de Jacó, você fala assim, poxa, Jacó, ele não foi o personagem transicional, porque ele poderia ter mudado o rumo da sua vida. Ele poderia, não, a família é toda errada, a partir de agora eu vou fazer o que é certo. Sim. Ele não aproveitou a sua oportunidade. Mas você pode aproveitar essa oportunidade. Não é porque você veio de uma família problemática, de pais separados, que você vai ter também o mesmo fim. Você pode ser diferente, pode ter uma família bem constituída. Não é só porque você veio de uma família em que os pais bebiam e se enforcavam que você vai também ter uma vida assim. Não é porque você teve uma vida em que os pais não estudaram que você vai dizer, eu vou ser como eles. Não, você pode mudar o rumo da sua vida. Basta você querer. Está nas suas mãos. Pastor, vamos terminar com oração aí? Vamos sim. Oração pastoral, vamos lá. Oremos. Poderoso Deus, nós te agradecemos pela alegria e o privilégio que o Senhor nos dá de estudar a sua palavra e aprender dela, que há tempo para tudo. Amém, Senhor. Sabemos, Deus, que tem tempo de bênçãos, mas também tem tempo, Deus, que não é de bênçãos. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Amém, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Deus, cada ouvinte. O Senhor conhece as necessidades de cada um deles. O Senhor sabe os seus problemas, dos seus familiares. E nesse momento, Deus, nós clamamos aqui da Rádio Novo Tempo. Bênção sobre essas pessoas. Que elas tenham um dia, Deus, abençoado, um dia feliz. E que tudo que falamos aqui, Deus, através de sua palavra, da lição de escola sabatina, venhamos colocar em prática segundo a sua palavra. Amém. Nos dê, Deus, um dia guiado por teu Santo Espírito, com o perdão dos nossos pecados, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Olha, foi incrível. Pontapé inicial. Pastor, tá aprovado, hein? Obrigado. Você foi tão bom que semana que vem você vai voltar. Gente, grande abraço pra vocês. Olha, o seguinte, hein? Eu tô colocando aqui sempre no YouTube, colocando no Facebook. E se inscreva ali no nosso canal, dê o seu likezinho aí, curta, encaminhe. Vamos lá pra encher mais aí, né? O povo aí. Dá um tchauzinho aí, vamos lá, tchauzinho pra vocês. Até semana que vem com o nosso código aberto. Até lá! Agora na Novo Tempo, Código Aberto.